Olá! Hoje nós vamos conversar sobre Isle Rose e eu estou nessa casa que é uma custom build de mais de 4.900 pés quadrados, com 5 quartos, 5 banheiros e 3 lavabos. Quando eu falo 5 banheiros completos e 3 lavabos. Como você pode ver, a casa é grandiosa. Essa construtora, que se chama F.G. Schwab Custom Homes, ela está localizada na região de Winter Park e nós estamos numa localização que é muito específica e muito bonita. E quando eu falo muito específica, é que você vai ver nas imagens, quando nós estamos chegando aqui, como as ruas são mais estreitas, nós temos várias ruas sem saída e nós temos uma transformação nessa localização. Você vai ver casas novas, você vai ver casas sendo reformadas e também casas sendo construídas, como foi o caso dessa daqui. E você deve ter percebido, isso aqui não é um erro de filmagem, isso já começa a mostrar qual é o grau ou a qualidade de acabamento de uma casa como essa. Você tem portas com um vidro que fica translúcido e leitoso, né? Dependendo de como você quer a tua privacidade e também a tua luminosidade, tá? Então aqui tem duas funções, além de estética, também de segurança. Antes de eu começar a mostrar peça por peça dessa casa, que é muito bonita, ela tem um volume certo, eu diria, porque ela não tem um pé direito duplo, que me dá aquela sensação de grandiosidade, mas o pé direito dela é muito alto. E esse ambiente aqui é amplo, então o pé direito duplo aqui talvez até fosse prejudicar essa sensação do que deixar como está, que é muito agradável. Então você vai ver em linhas gerais, eu vou comentar qualidade de piso, alturas de rodapé, já comentei a respeito do pé direito e também acabamento das paredes, que são paredes muito mais lisas. Então vamos lá, nós já chegamos no ambiente principal da sala, o coração. E por quê? Porque ele está muito próximo ao nosso hall, eu tenho uma cozinha ampla, com uma ilha de um tamanho proporcional ao ambiente, a minha sala de estar e a minha sala de jantar formal. O que é interessante nessa casa? Apesar de ela ter muitos quartos, ela não é uma casa que te deixa com a sensação que você está perdido dentro dela. Ela é uma casa muito bem dividida, uma casa quadrada, né, com ambientes quadrados ou retangulares, mas de uma forma proporcional que te dá essa sensação super agradável. Eu acho que o ponto mais alto aqui são essas janelas, quase que do piso até o teto. Por quê? Porque elas não abrem, mas elas te trazem o jardim para dentro da sala de uma forma contemporânea, muito bonita e com um aconchego e sem, como é que eu vou te dizer, aquela questão das portas, de abrir e tal. Eu estou do lado de fora, mas no conforto do meu ar-condicionado. E olha que interessante, então como eu comentei, né, sala de jantar, eu tenho aqui uma antessala, ou de repente, eu vou sentar para tomar meu café com um vinho, apreciar um vinho. Eu tenho esse pequeno ambiente ao lado da cozinha. Quais são os destaques para uma cozinha como essa? Nós temos qualidade de appliances, né, de eletrodomésticos muito melhores, muito mais robustos e de marcas muito mais elevadas, tá? Então eu tenho o Thermidor, o meu fogão, com 6 bocas mais o grill, ele é a gás, tem 2 fornos. Eu tenho uma torre, mas essa torre não é a minha torre quente, né? Ela não é a minha gourmet kitchen, ela é na verdade o quê? Uma máquina de café, que você coloca o grão e a água ali internamente, ela vai te triturar o grão e passar o café na hora, e aqui embaixo eu tenho o meu micro-ondas. A geladeira está aqui com o freezer, eu esqueci de comentar, mas nós temos sim uma coifa quase que industrial, uma coifa profissional, Thermidor também. A construtora utilizou os tons bem quentes, que eu diria,
tons orgânicos, então eu tenho esse white oak aqui com puxadores dourados e você vai ver e eu vou apontar que em cada ambiente ela explorou uma característica ou um estilo para aquele ambiente. E agora uma ordem mais de fluxo de planta, vamos falar assim, né? Como que essa planta está desenhada. Nós estamos no hall, pé direito alto, eles usaram um acabamento aqui mais geométrico, que é bem interessante, depende do jeito que você olha, você vê uma figura ou, enfim, não vou nem saber explicar, mas tem ou quadrados, depende da posição, mas eu adoro isso, porque você consegue brincar aqui com o teu cérebro um bom tempo. E já é um ambiente mais definido, que talvez eu não precise de muitas peças. Por quê? Porque ele já tem informação o suficiente. Então eu venho para a minha primeira suíte da casa. E essa suíte seria uma suíte de visitas. Ela está bem na frente. Eu tenho um walk-in closet grande, janelas altas. E eu quero te chamar a atenção que eles colocaram um acabamento no teto como se fosse uma sanca, mas muito mais horizontal. Ela faz um recorte, mas é um recorte delicado. O mesmo recorte acontece no meu rodapé, que é um rodapé um pouco mais alto, onde eu tenho um segundo acabamento para que fique tudo muito nivelado, muito ajustado. Quando a gente vem para o banheiro dessa suíte, você vai ver uma continuidade da cor do piso, que eu particularmente adoro, tá? É uma cor mais quente, mas é uma cor clara. Eu vou ter o armário da pia na mesma tonalidade e o meu revestimento do box, ele é meio retrô e até me lembra um formato da escola de arte, né? Tem o nome de um artista, mas eu não vou lembrar. Mas o que é interessante é a delicadeza. Por mais que seja uma forma com mais informação, é uma informação delicada, não é uma informação muito abrupta, muito forte, e eu gosto bastante disso. Eles fizeram também com muita delicadeza o nicho e eu tenho o meu misturador na posição correta. Por que na posição correta? Porque quando eu vou definir a temperatura da água, eu não estou me molhando no meu chuveiro, tá? Outro ponto excelente, quando a gente olha para o ralo, tudo isso já vai mudando a qualidade, né? Eu tenho um ralo que está revestido com o mesmo acabamento do piso, então eu quase não percebo esse ralo. Mais um ponto interessante, eu tenho um desnível muito sutil, né? Para que essa água do banho também vá ali, né, para esse ralo. Mais um item, que são vários aqui, na verdade, muito diferente do que a gente vê nas construções em série, né? Olha, eu tenho um blindex, que a gente chama, né? Mas eu tenho um box de vidro bem espesso e um puxador circular, que tá muito bonito. E também as roldanas dessa porta são muito suaves, então eu tenho assim uma qualidade de acabamento impecável. E aqui eu até esqueci de comentar e cabe mostrar que essa porta tem umas almofadas, as portas são maciças, eu mostrei isso para você, que geralmente as casas custom, elas têm um grau muito mais elevado de acabamento e isso reflete inclusive nas portas internas da casa. O que é interessante, tanto para chegar naquela suíte, que é a suíte de hóspedes, eu tenho um hall, um pequeno corredor. O mesmo reflete para esse lado. Ele não tem a mesma profundidade, mas a casa é uma casa simétrica. Isso me agrada, me dá uma sensação de equilíbrio, tá? Depois eu vou mostrar para você o escritório e também um lavabo, mas nós retornamos àquela posição inicial. O que acontece nessa posição? Ao invés de eu ir para a cozinha, vamos supor que eu estou chegando da garagem. Eu tenho aqui nessa posição
o meu mudroom. E de cores também bem agradáveis. É um azul que me remete à água, né? E te dá essa sensação de tranquilidade. Você está agora dentro de uma área de armazenagem que é embaixo da escada, com o pé direito relativamente alto. Eu tenho 2 lâmpadas e também, seguindo toda a linha de acabamento, as minhas ferragens são muito bonitas. Agora eu te convido a checar a garagem. Então vamos lá. Quando a gente chega aqui, olha só que interessante, eles já iluminaram essa garagem de uma forma muito especial. É bem claro, a ponto de olhar para cima até me dá fotofobia, porque é super claro, mas o acabamento impecável, tá? Eu tenho o epóxi, efetivamente epóxi no piso. Você consegue perceber que a garagem como um todo é acabada em drywall. Esse é um dos grandes pontos também que diferencia uma construção em série. Só para a gente recapitular, na construção em série, todas as paredes da garagem que não fazem contato com uma área interna de ar-condicionado não são acabadas. Aqui não, aqui a gente tem esse estilo de acabamento. O que mais que nós temos? Aquecedor de água de passagem, tá? A lavanderia, depois vocês vão ver, é aqui em cima, nessa posição. Então, aqui está a passagem dele para o andar de cima. E também, certamente, o chaminé para tirar toda a questão do monóxido de carbono lá para fora. Nós temos 3 vagas e aqui eles já deixaram pronto o ponto para o carro elétrico nesta vaga do meio. Tenho 2 janelas pequenas nas laterais, mas de novo, como a minha iluminação aqui foi super bem feita, eu tenho essa sensação de claridade. Mas vamos aproveitar e vir aqui fora. Olha só como é interessante a quantidade de árvores que nós temos nessa região. Você vai ver que, como é uma região mais antiga de Orlando, na entrada nós vimos lá que ela é de 1954, chama-se Isles Rose. Ainda nós temos postes e fios. Mas, mesmo tendo postes com fios, né, que a gente já está tão mais acostumado com toda a parte de cabeamento subterrâneo, é uma região super nobre de Orlando, com casas de valor acima, todas de $1 milhão. Entrei pela minha porta da garagem, né, com acesso à casa. Eu tenho meu mudroom. Chego novamente nesse ambiente, que é uma delícia, super agradável. Não canso de olhar essas janelas. Eu talvez não tenha comentado com você, mas a pantry, né, a despensa deles está nesta posição. É uma despensa que já vem também com todos os armários embutidos. Eu tenho um tampo aqui, não é uma despensa gigantesca, mas é uma despensa de bom tamanho, com essas prateleiras sólidas, que facilita muito mais a armazenagem. Agora eu vou te convidar para vir para esse ambiente e, de novo, olha como são bonitos esses recortes, eu vou chamar de intervalo, mas esses espaços entre um ambiente e outro, fazendo com que mentalmente você perceba que você está mudando, você está indo e você tem essa sensação de privacidade. Espera aí, esse aqui é um outro ambiente que não está integrado, é bem interessante. Eu chego nesse quarto, é de um tamanho muito bom, sem ser imenso. E isso que eu gosto, desse equilíbrio. Por quê? Porque às vezes tem quartos que são tão grandes que você acaba não sabendo como colocar mobília dentro dele, porque às vezes não faz sentido. Esse quarto aqui dá um tamanho ótimo. Eu repito, né, as janelas que são só umas peles de vidro, vamos chamar assim. Tenho mais 2 janelas laterais e um pé direito alto, nesse momento já com teto rebaixado, e 2 níveis de acabamento nesse teto. E olha só que interessante, eu já vou te chamar a atenção para olhar para essas lâmpadas que são dicróicas,
mas elas são pontinhos de luz. Tá? Eu não tenho aquelas lâmpadas embutidas redondas grandes, é tudo muito mais delicado, é muito mais bem pensado. Quando nós chegamos no banheiro agora, esse banheiro já tem uma porta com vidros leitosos, fazendo com que não passe tanta claridade para o banheiro e me dê mais privacidade. Se eu comparar proporcionalmente ao tamanho do quarto, é um banheiro muito grande, ele é quase do tamanho do quarto, eu repito, a área dele. Os acabamentos, eles continuam indo para tons claros, usaram aqui um porcelanato mais azulado e essa banheira é belíssima. Por quê? Porque ela é muito ampla, ela não é aquela com a parede grossa, é super elegante. Eu tenho ainda uma janela com um vidro martelado, então a minha privacidade está preservada aqui. A gente quase não vê nos banheiros isso aqui que eu adoro, que é o quê? Ele é um pendurador de toalhas térmico, amo isso porque não é pelo esquentar, ela também ajuda a secar a toalha, fica maravilhoso. E agora um detalhe que é bem bacana, que isso mostra o carinho e o critério da construtora. Todos os interruptores estão identificados. Daí você vai dizer, ai Patrícia, mas para quê? Porque até você aprender todos os interruptores da tua casa, isso aqui vai ser fundamental. E já que ele está aqui, está super bem feito, numa etiquetinha transparente, não te incomoda e pelo menos você sabe onde que está acendendo e apagando. Mais um ponto interessante, eu vou aqui para dentro do box, de novo, né? Esse aqui agora já é uma porta de deslizar, eu tenho a minha altura e saída de vapor, né, do chuveiro por cima, então não fica embaçado aqui dentro. Os misturadores são muito bonitos e aqui eu já tenho pontos de massagem, tá? Então eu vou ter o rain shower, a minha ducha e mais 2 pontos de massagem. Novamente eles usaram aqui um ralo linear revestido com o mesmo material do acabamento do piso. E isso é interessante, olha como tudo vai mudando, né? Tá vendo que eu não tenho emenda nenhuma? Eu não tenho nenhuma transition, que isso que as construtoras em série, para ganhar velocidade e até facilitar o acabamento deles, eles não prezam por isso, não primam por isso, até porque, enfim, é questão de perfil de construção. Eu também quero salientar que entre uma mudança e outra de material do banheiro para o closet aqui, eu também tenho uma junta seca, que isso nós quase também não vemos na construção em série. O closet do casal é muito grande, já está todo com armários, talvez não sejam os armários embutidos como nós estamos acostumados no Brasil, mas já estamos numa qualidade muito superior, aonde os varões são iluminados com fitas, né, com LED. Eu tenho aqui gavetões, tenho a parte de colocar a roupa suja e olha só que interessante, isso eu adoro. Eu tenho dentro do closet uma pequena lavanderia que eu já posso ir deixando as minhas roupas limpas e organizadas. Perfeito. E isso entra numa questão conceitual. Nós estamos numa casa acima de 3 milhões de dólares, aonde no quarto do casal eles têm uma máquina de lavar e secar roupa. Então as pessoas aqui, né, porque elas estão num outro patamar, que elas não fazem determinadas tarefas domésticas. E isso é bem legal. E nesse momento estamos saindo da suíte principal e eu vou te convidar a ir ao andar de cima comigo e depois nós vamos lá para o jardim. Quando eu chego aqui no andar de cima, eu tenho um ambiente amplo e muito claro, mas antes de eu falar sobre esse ambiente, você vai ver, né, que a escada é de uma largura maior, eu tenho o guarda-corpo metálico, os balizadores e também a tonalidade dos degraus é muito similar à utilizada no piso como um todo. E esse já é o próximo ponto. Quando eu chego aqui, eu tenho o mesmo piso do andar de baixo.
bonito. Por que eu falo isso? Por causa desta comunicação visual. Eu particularmente gosto quando a construtora não diferencia muito os ambientes com relação a acabamento. Eu acho que é tão mais fácil nós mantermos uma linha de comunicação visual na casa. Por quê? Porque à medida que o tempo vai passando, eu não preciso mudar os acabamentos, eu mudo a decoração. E isso facilita. Por quê? Porque o acabamento é um ponto muito delicado, eu diria, e trabalhoso para a gente mudar. Enquanto que a decoração, eu troco um tecido de sofá, eu troco um sofá, eu troco uma mesa, mas o piso, os azulejos, tudo isso demanda muito mais trabalho. Já estou aqui há algum tempo andando nesse loft, né? Ele é um loft espaçoso, como eu comentei. Eu tenho aqui 2 portas de vidro, mais uma infinidade de janelas. Nessa posição, a construtora certamente deve ter previsto uma mesa ou de jogos, poker talvez, ou uma pool table, né? Uma mesa de bilhar. Eu tenho ali uma pia de apoio excelente, tá? Por quê? Porque os quartos aqui de cima, de repente à noite, precisa de alguma coisa, subiu com um copo d'água, eu tenho uma área aqui para isso, um frigobar. Aqui eles já foram um pouco mais ousados na tonalidade do acabamento, mas eu entendo porque eles querem dar um pouco mais de cor, chamar atenção para algum ponto. Bom, vamos entrar na primeira suíte aqui do andar de cima. Nesse andar nós temos 3 suítes, nós já vimos 2 no andar de baixo e a terceira aqui. Nesse quarto eu vou enfatizar um ponto que você deve ter visto, mas que eu não falei ainda, que é a respeito dos ventiladores. Você já viu em todas as suítes um ventilador e todos eles estão rodando numa velocidade muito pequena. Quando eu estou aqui embaixo, eu consigo sentir essa brisa. Por quê? Porque a função desse ventilador não é fazer vento, como a gente é acostumado, né? Aquele vento que você fica até cansado, porque ele vai te cansando, mas é um vento para que eu faça com que o ar frio do ar-condicionado circule por todo o ambiente, me ajudando a manter uma temperatura mais agradável. E por que eu chamo atenção para esse ponto? Porque às vezes nós estamos em casas de série e eu comento e as pessoas falam para mim, os meus clientes mesmo comentam: ai Patrícia, como é feio colocar um ventilador, como não é agradável. E a minha resposta é sempre, aqui a função desse ventilador não é estética, ela tem uma função, efetivamente homogeneizar a temperatura do ar-condicionado, né? Então, sempre mantenha isso em mente. Nesse banheiro, eles, apesar de terem mantido as mesmas maçanetas e dobradiças da casa como um todo, as ferragens do banheiro aqui já são cromadas. Então, eu tenho um espelho solto, uma luminária mais retrô, que eu gosto bastante. Eu tenho uma janela, me traz essa claridade, e a banheira, ela está aqui. De novo, outro ponto bem interessante para nós conversarmos, né? Por que existe a banheira? Tem 2 explicações que eu já ouvi culturais do americano, né? E que isso é bem legal a gente saber e respeitar. A consideração número 1: as crianças tomam banho de banheira, elas não tomam banho de ducha. Lógico que elas devem tomar banho de ducha, mas por muito tempo as crianças pequenas se banham através da banheira, e que é muito legal porque se torna uma piscina, é uma brincadeira, por isso que a gente vê os patinhos amarelos, enfim, é para isso. No segundo ponto seria que as mulheres falam muito, é o me time. Se eu tenho uma banheira, eu vou lá, fecho o banheiro e vou tomar o meu banho de banheira, vou relaxar, eu vou descansar, tá? Então elas precisam disso, né? Não é só algo que a gente imagina que acontece nos filmes. Na realidade, isso é cultural. A mulher, né, americana, ela adora tomar banho de banheira. Aqui nós temos também a segunda suíte aqui de cima.
Eles estão mantendo o mesmo estilo de porcelanato no piso, que parece como se fosse um cascalho de conchinhas do mar, tá? Me dá essa sensação. E eu venho de novo com a mesma linha de comunicação de ferragens cromadas, mais retrô, e aqui super delicado, fica uma delicadeza, parecem umas folhinhas. Eles fizeram tanto o piso do box quanto a parede no mesmo acabamento. Tá belíssimo esse banheiro. Calma, nós estamos quase lá. É uma casa bem grande com vários ambientes, um mais bonito do que o outro. Eu amei o acabamento. Eu estou entrando na terceira suíte aqui do andar de cima. Eles mantêm sempre o mesmo layout. Então eu tenho quarto com walk-in closet, todos eles extremamente espaçosos, e venho para o outro banheiro novamente, estilo mais retrô, em aço, em inox, as ferragens. E aqui eles já mudaram a comunicação para uma comunicação mais geométrica, mas sem poluir o ambiente. Tá tudo muito clean, é agradável. A casa toda é uma casa que a minha sensação é de tranquilidade. Eu não tô agitada aqui dentro. É uma casa bem agradável mesmo. Eu gosto desse, quase como se fosse um shiplap, né? É um pouco mais elaborado do que isso, bem mais robusto, mas também te traz aconchego, é bem bacana. Aqui na frente eu tenho duas varandas, uma para cada lado, e aqui tá muito barulho, vamos conversar lá dentro porque que é interessante. Desde uma casa sendo construída, e você deve ter ouvido uma sequência de tirinhos, assim, tac, 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 que são os grampos que uma outra casa está sendo reformada e o seu telhado trocado. Agora eu venho para a minha direita totalmente, chego no lavabo aqui de cima, tá? Então lembra que eu comentei que essa casa tem 5 banheiros completos e 3 lavabos? Esse é o segundo lavabo. Eu não te mostrei o lavabo lá de baixo ainda, mas eu tenho esse daqui. Ele é um lavabo em L, uma posição ótima, muita luminosidade e novamente mantendo uma comunicação visual clean, leve, agradável. E finalmente vamos vencer aqui essa parte de cima, aonde eu chego na lavanderia. Então você viu que eu tenho uma lavanderia dentro do quarto do casal e a segunda lavanderia aqui no andar de cima. Nessa lavanderia eu tenho um tanque, né? A gente chama de utility sink, mas ela está aqui. Tenho armários embutidos e máquinas de sobrepor. Todas máquinas grandes. Mas eu quero te chamar a atenção para um item bem interessante. Você vai ver que eu tenho uma bandeja plástica ali. E isso eu imagino que seja um code, é obrigatório a existir, tá? Por quê? Porque eu estou numa casa acima de 3 milhões e eu continuo tendo essa bandeja plástica como numa casa em série. Então tem coisas aqui que a gente, independente do valor que você esteja, talvez você se depare, né? É o caso do que? Dessa bandeja aqui embaixo, é o caso dos ventiladores e esse seria o meu Seja Bem-vindo à Vida na América. E agora eu te convido a ir para o jardim e antes do jardim a gente faz uma parada aqui no lanai. Esse lanai super bem pensado. Lembra que eu comentei com você que nós temos apenas folhas, né, peles de vidro na sala, mas nesta posição que me leva para a sala de jantar, eu tenho uma porta normal que se transforma numa porta camarão. Então, esse ambiente do lanai é integrado à minha sala de jantar. De novo, eu vou ter que falar isso, né? É uma casa muito bem pensada. Ela é uma casa grande, mas de todos os ambientes são confortáveis. Eu não tenho ambientes gigantescos, mas eu tenho ambientes que são super funcionais. Todos eles são funcionais. Bom, destaque aqui. Aqui eu já estou num ventilador, sim, com mais vento. Por quê? Porque eu não tenho paredes, né? Então eu não tô com o ar, que eu tenho ali um split, mas eu não tô com o ar condicionado contido. Então aqui vai ser mais quente mesmo, eu já preciso de um vento maior, tá?
Eles continuaram com o mesmo piso de todos os banheiros, com exceção do banheiro do casal, no Lanai. Isso é bom, de novo, aquela comunicação visual mínima, né? De mudança de comunicação visual. O que nós temos aqui de um pouco diferente? Nós temos o screen, tá? Onde eu tenho ele motorizado, então ele é retrátil, né? Vou subir e vou descer, e se eu for agora para o outro, os dois começam a subir. Nesta posição, que eu tenho uma abertura muito grande, ele é fixo, e eu entendo e acho ótimo, porque eu não preciso de mais temperatura aqui dentro. O screen, além de nos ajudar com os insetos, ele também nos protege um pouco do calor, tá? À medida que eu vou abrindo aqui, eu já começo a sentir uma temperatura muito mais quente. Quando eu chego aqui fora, ops, de novo o nosso barulho de construção, eu tenho uma área muito bem planejada. Por quê? Eu tenho a minha piscina, que é quase uma raia. Eu tenho uma posição para colocar minhas espreguiçadeiras dentro da piscina, um jardim super delicado e agradável, e aqui do lado, para que em breve eu tenha mais privacidade com relação ao meu vizinho, foram plantados bambus, que a gente já conversou sobre isso num outro vídeo, né? É uma planta que cresce muito rápido e ela encorpa muito rápido, então você acaba tendo uma privacidade super boa. E nessa posição aqui estão todas as minhas máquinas que foram escondidas, né, através do podocampus, que também é uma outra vegetação que cresce com uma certa rapidez e ela fecha bem com um verde bonito. Está aqui a máquina da piscina e alguns painéis, né, de energia. E eu não poderia deixar de falar dessa ducha que também foi super bem posicionada. O que eles fizeram? Você está vendo que eu tô com uma grama que parece uma grama artificial, mas ela não é artificial, ela está super bonita. Aonde eu tenho os recortes através de alguns arbustos e essas árvores, eles deixaram com terra normal, tá? Então eu tenho essa sensação de jardim, meio pomar, meio, enfim, algo mais, é um paisagismo simples, mas mais detalhado. E aqui eu tenho novamente um novo portão para que o jardineiro venha com a máquina por aqui e saia sem nenhum problema dentro da casa. E eu tenho um outro portão do outro lado também. E antes de nós irmos lá para dentro, aqui nós temos um fire pit. Na verdade, né, é mais uma lareira para você ficar ali do lado de fora. Consigo sim ver a utilização mais no inverno, porque daqui para frente está muito calor, já está fazendo mais de 36 graus em Orlando nesse momento. E aqui, enquanto as telas se fecham, eu tenho uma cozinha de verão, né, a minha Summer Kitchen, que eu acho que até hoje uma das mais elaboradas no sentido da minha coifa, tá? De novo, eu tenho uma coifa profissional excelente. Vou testar o motor dela. É bem mais forte do que o normal, tá? Porque o meu grill está aqui, a gás. Eu tenho um frigobar e a minha pia de apoio. Excelente, excelente. Essa casa, assim, olha, eles acertaram em cheio no tamanho dos ambientes. Porque você consegue receber 20, 30 pessoas e nada vai ficar apertado. É tudo, o fluxo é muito fácil aqui e não são ambientes novamente gigantescos. Eu tenho uma distância considerável para o meu vizinho, tanto de um lado quanto para o outro. E outro ponto que eu não comentei com você é que nós estamos em um terreno de esquina que valoriza a casa, porque ela tem uma frente muito larga e me elimina vizinhos. Então eu tenho uma posição ótima. Estamos quase finalizando. Aqui nós chegamos naquele início da casa, aonde eu tenho um intervalo, eu tenho um ambiente, uma câmara de descompressão entre um ambiente e outro, tá? E eu chego finalmente no meu escritório, que é um escritório rebatido à primeira suíte. Então eu tenho
o mesmo tamanho, na mesma dimensão, com a exceção de que aqui, ao invés de ter um closet, o meu closet se transformou no lavabo desse andar de baixo. E você deve lembrar que eu comentei que essa casa tem 3 lavabos. Esse é o lavabo número 1, né? O lavabo número 2 eu te mostrei no andar de cima e o lavabo número 3 está na Summer Kitchen. Esse lavabo aqui está bem na entrada. Eles usaram os acabamentos neutros, piso cinza. Aqui é interessante porque eu tenho visto bastante desse revestimento, que parece um ripado, mas é um porcelanato. E já foram um pouco mais bold, que a gente fala, né? Eles foram um pouco mais ousados nesse revestimento da parede. Eu entendo, porque a gente chama aqui de accent, né? Eu preciso fazer um statement, eu preciso imprimir uma personalidade em algum dos ambientes e nesse caso a construtora escolheu o lavabo e o hall. Essa casa é uma custom build, ela foi construída para ser vendida, então ninguém escolheu os acabamentos, foi a própria construtora. Ela é uma casa de 4.970 pés quadrados, com 5 suítes, 3 lavabos, piscina, escritório, summer kitchen e 3 vagas de garagem. E o valor pedido, 3.395.000 dólares. Se você gostou desta casa ou das casas anteriores que eu mostrei para você, entre em contato comigo por WhatsApp, por telefone ou por e-mail. E eu te vejo no próximo vídeo.